Leitura de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 15. E Atos 7, versos de 54 a 59. Atos 6, versos de 1 a 15. Atos 7, de 54 a 59. Manuela fará a leitura. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém. Esse é um texto daqueles assim, que você, não sei se você sente a mesma coisa que eu. Daqueles que a gente sente um nó na garganta quando está lendo. Hoje é dia do homem presbiteriano. Eu vou falar de um diácono, os diáconos que estão aqui, as diaconisas. Vou falar de um diácono, um homem que aparece mesmo 35 anos depois que Jesus morre. E ele não viu Jesus fisicamente. Ele não andou com Jesus. Mas ele foi levantado por um trabalho, e uma coisa maravilhosa nele. Um homem que entendeu a sua missão. Estevão estava preparado para servir a Deus nos melhores dias da sua vida e nos piores dias da sua vida. Olhar para a história de Estevão me faz fazer uma pergunta: aonde é o teto da minha fé? Aonde é o teto? Qual é o ponto que eu tenho na minha vida? Queria que você fizesse a mesma pergunta. Que eu digo para mim assim: até aqui eu creio.
Mas se me acontecer isso, Senhor, eu paro de crer. Onde é o teto da tua vida? Onde é o ponto? Até aqui eu vou. Até aqui eu consigo. Então, Estevão parece conversar com aquelas pessoas que vivem as suas crises, que chegam e se perguntam, muitas vezes perguntam aos pastores também: pastor, será que tudo que eu cantei eu acredito hoje? Será que tudo que eu ouvi eu acredito hoje? Você que está esses anos todos em igreja, a gente nessa noite tem lições de um homem com um pouco mais de 20 anos. Servo de Deus se colocam para resolver problemas, mesmo cheio de problemas. Servos de Deus se colocam para resolver problemas, mesmo cheio de problemas. Estevão estava vivendo a perseguição. Estevão estava vivendo um momento difícil na vida. Estevão estava com a sua segurança em risco. Mas chegam para Estevão e dizem assim: estamos precisando de alguns que sirvam as mesas, que cuidem das viúvas e cuidem dos órfãos. Estamos precisando de 7 pessoas. Estamos precisando de você, Estevão. Então esse homem, esse servo de Deus, mesmo repleto de problemas, ele diz assim: conta comigo. Porque servo de Deus não criam problemas. Servos de Deus resolvem problemas. Queria dizer isso para você na sua relação familiar, na sua relação familiar. Um servo de Deus, ele está ali disposto, mas ele está disposto para solucionar problemas e não para criar problemas, porque eu nessa vida não existo para piorar as coisas. Às vezes eu queria assim, eu quero com isso falar de tensões familiares, de pessoas que existem na família, que parecem que existem para piorar as coisas. Eu não existo para piorar as coisas, eu existo para dividir cargas, eu existo para dividir tensões. E quando a dificuldade chega, eu estou pronto. Eu estou pronto para resolver, eu estou pronto para dividir, eu estou pronto para me doar, sem só pensar em mim, sem viver das minhas questões pessoais. O capítulo 6, verso 3 fala assim, quando vão chamar os 7 para trabalhar, para ajudar os discípulos, e um deles é Estevão, eles falam, olha essa frase, gente: aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Muitos perderam o valor de um dia sermos constituídos para um importante negócio. Você foi chamado para um importante negócio. Você foi chamado para um importante negócio. Você foi chamada para um importante negócio. Você foi chamado para um importante negócio. O que faz a gente não dar valor àquilo no qual a gente foi chamado? Não entender que é um importante negócio. Na guerra, eles estavam debochando de um médico que era fraco. E eles riam, porque ele não tinha força para fazer as coisas, né? Então ele era muito zoado pelos colegas na guerra. Aí o capitão pegou uma galinha, ia comer, não fez isso de maldade não. Ele pegou uma galinha que eles iam comer, cortou a cabeça da galinha e deixou a galinha andando e se debatendo sem a cabeça, no meio dos soldados. Aí ele voltou para os soldados e falou assim: olha para essa galinha, vocês ficarão assim no dia que vocês forem feridos na guerra, e tomara que não haja um olhar indiferente desse médico sobre essa galinha que se debate, porque vocês perderam o valor que ele tem. Vocês pararam de entender o valor que ele tem. Sabe qual é o problema da gente? Às vezes
a gente recebe coisas de Deus, a gente é chamado por Deus para fazer coisas, mas a gente, olha o texto, os quais constituamos sobre esse importante negócio. A gente perde o valor, a gente perde a dimensão do importante negócio. Somos chamados para pastores, somos chamados para presbíteros, para diáconos, para líderes. Perdemos o valor desse importante negócio. Somos chamados para ministrar o louvor, somos chamados para conduzir a casa de Deus. Perdemos às vezes a dimensão e a importância desse negócio. Cá para nós, tem gente que perdeu a importância de ser pai, perdeu a importância de ter o filho perto. Tem gente que perdeu a importância do casamento, se perdeu no valor do casamento. Talvez tenha perdido a importância desse grande negócio. Outra coisa que Estevão, aos 20 anos, me ensina, que idade não define caráter, dedicação, unção, responsabilidade nem disponibilidade. Então, eu não estou falando só para os jovens, não, esse recado não é para os jovens, esse recado é para você que envelheceu, que acha que idade define caráter, dedicação, unção, responsabilidade, disponibilidade, acha que já não dá, já não tem mais lenha para queimar, já não se dedica tanto, já só corre pela sua própria casa. Estevão vai me mostrar que é possível que um jovem se dedique. Estevão estava com mais de 20 anos, e ele não estava com crise no namoro, ele não era nenhum jovem com crise no namoro, ele não era nenhum jovem com crise com os pais, ele não era nenhum jovem com questões ligadas à profissão, o que vai escolher. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, não era discípulo, foi chamado para o Senhor para cuidar do estacionamento, para cuidar do portão, para perder o culto. Sabe que tem gente que a gente chama para trabalhar, até na junta diaconal, o cara fala assim, não posso, porque eu não posso perder o culto. Ah, entendi. Não, entendi, você não pode perder o culto. Ah, entendi. Os outros podem perder o culto, os outros podem andar para que ninguém seja assaltado, os outros podem ficar olhando os carros, podem ficar no portão o tempo inteiro, mas você não pode perder o culto. Idade não define responsabilidade nem disponibilidade. É gente que, sabe, não faz o que gosta, faz o que é preciso. Isso serve não é só para a igreja não, serve para a vida. Gente, a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso. Então, pense se essa conversa não faz conta, não chega à sua vida. Verso 11, ouvindo esse, olha o que os caras falaram de Estevão, presta atenção nisso no verso 11. Ouvimos esse homem proferir palavras contra Deus e contra a lei de Moisés. Presta atenção, confiar em Deus não é andar sobre as águas só. Confiar em Deus é ficar de pé quando alguém inventa uma mentira sobre você. Confiar em Deus não é só, prova de confiança em Deus não é só andar sobre as águas. Prova de confiança em Deus é suportar o que dizem sobre você sem você perder a cabeça. Isso é confiança em Deus. Verso 15, fixando os olhos nele, viram seu rosto como um de antes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é que viram asinha, nem cabelo encaracolado, não é isso. Viram tranquilidade, olharam para ele, no meio de, depois de ter o acusado, depois de ensaiarem que iam pegar as pedras, quando eles começaram esse ritual de morte, eles olham para Estevão e vê o rosto de Estevão como de um anjo. Em outra palavra, ele vê tranquilidade nos olhos de Estevão, no rosto de Estevão. Quero dizer uma coisa, ser transparente não significa sinal de sinceridade. Ser transparente, essa eu estou mandando para mim, tá?
Eu estou sentado na primeira cadeira agora, essa é para mim, direto para mim. Ser transparente, mostrar um rosto transtornado, mostrar um rosto chateado, não é sinal de sinceridade. Ah, sou sincero, mostro logo no rosto. Não, queridinho, você não tem autocontrole, você não tem domínio próprio. A gente não pode simplesmente, porque a gente está insatisfeito com alguma coisa, viver com a cara absolutamente trancada para todo mundo perguntar: o que há com você? A gente não pode fazer isso. As coisas não podem nos atingir tanto assim. Se você é líder, se você tem um trabalho importante, se você coordena um grupo de funcionários, cara, as coisas não podem te atingir. As coisas não podem atingir tão fortemente que isso apareça no seu rosto. E se aparece, não se orgulha disso, porque é deficiência. As coisas não podem arrebentar com o nosso semblante. Lembra? Primeira vez que aparece na Bíblia: e eis que o teu semblante estava caído. E eis que o seu semblante estava caído. Quem foi a primeira vez que aparece na Bíblia? Foi quando Caim e Abel se encontram. Quando o Senhor se alegra da oferta de Abel, Caim se ressente. O texto diz: e seu semblante na mesma hora caiu. Nossos descontroles, o ideal é que ele não acontecesse aqui nem aqui. O ideal é que a gente conseguisse enfrentar e não necessariamente demonstrar toda a intranquilidade nas nossas relações familiares. Deus vai trabalhar na sua vida de modo que as coisas não te atinjam tanto. Deus há de trabalhar na minha vida de modo que as coisas não me atinjam tanto. Então, eu queria que você fizesse essa oração agora. Deus, trabalha na minha vida de modo que as pedras não me atinjam tanto. As pedras atingiram o corpo de Estevão, mas não atingiram a alma de Estevão, porque no fundo a fé é essa coisa que parece que fica em volta de nós e nos ajuda a enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. É essa coisa que reveste a nossa alma. Existe uma coisa que reveste a nossa alma e nos ajuda a enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. É justamente a fé que sustenta o teu coração, que sustenta a tua fisionomia, que sustenta a tua essência. Aliás, pedras não têm o poder de mudar a sua essência. Quero dizer para você que alguns sucos, bons sucos, às vezes aparecem diante de boas espremidas. Infelizmente, a gente não consegue entender quando é a mão do Senhor que nos espreme. Se é para ser espremido por qualquer coisa nessa vida, se é para ser espremido pela mão de qualquer um, que seja pela mão do Senhor que me ama, que está tirando de mim o melhor suco. Às vezes a gente diz assim: Deus, está difícil, e algo nos lembra: bons sucos também chegam de boas espremidas. Concluindo, Deus não está reagindo, Deus está agindo. Isso é teologia, tá? Deus não está reagindo, Deus está agindo. Reage quem responde com ação a outra ação. Se Deus simplesmente reagisse, sinal que ele mudaria. Se ele muda, ele não é imutável. Se ele não é imutável, ele não é perfeito. Então, quando você imaginar que Deus está... Não, Deus está agindo. Deus não está reagindo, Deus está agindo. E quando a gente perde a fé, não sobra nada. Quando a gente perde a fé, meu irmão, não sobra nada. Deus, o Dário falou isso hoje, tá?
Deus me dê orientação para que eu cumpra os propósitos pelos quais eu fui chamado. Foi a fala do Dário hoje. Deus me dê orientação para que eu cumpra os propósitos pelos quais eu fui chamado. Propósito de ser um bom homem. Propósito de ser uma boa mulher. Propósito de ser um bom pastor. Propósito de ser um bom líder. Propósito de ser um bom chefe no trabalho. Deus me dê orientação para que eu cumpra os propósitos pelos quais eu fui chamado. Estevão entendeu isso. O capítulo 7 fala uma coisa assim linda. Para mim é o versículo mais lindo do texto. Mas cheio do Espírito Santo, fixando os olhos em Deus, Estevão viu a sua glória. Mas cheio do Espírito Santo, fixando os olhos em Deus, Estevão viu a sua glória. A gente só consegue descansar quando a gente acreditar que Deus é quem está fazendo. A gente só vai conseguir descansar quando a gente acreditar é Deus quem está fazendo. A gente só vai conseguir descansar quando a gente fixar os olhos nos céus. A gente só vai conseguir descansar quando a gente entender que os nossos olhos não se prendem nas pedras. Os caras rangiam dentes, uma cena horrorosa, botava a mão nos ouvidos quando Estevão falava. Mas Estevão não tinha os olhos nos caras. Estevão não tinha os olhos nas pedras. Estevão tinha os olhos no céu. Todas as vezes que a gente enfrentar essa vida com os olhos no céu, a gente vai conseguir suportar essa vida. Todas as vezes que a gente enfrentar as questões, as vicissitudes, as lutas, os enfrentamentos, se nós tivermos os nossos olhos no céu, a gente vai enfrentar essa vida. Estevão prega o melhor sermão, depois dos sermões de Jesus, que não vale, né? Competir com Jesus não dá, né? Depois dos sermões de Jesus, o sermão mais lindo que tem na Bíblia toda é o sermão de Estevão. Leia no capítulo 7. O sermão mais lindo é o sermão de Estevão. O melhor sermão no pior dia. Olha isso, cara. Estevão cria o melhor sermão no seu pior dia. Eu tenho pregado várias vezes sobre usando uma frase: é possível encontrar flores na guerra. É possível encontrar flores na guerra. Mesmo na guerra, é possível encontrar flores. Confie no que Deus está fazendo. Entenda que é possível encontrar flores na guerra. Quando as pedras chegarem, mire na glória de Deus. Acho que é a primeira vez que toca uma imagem que Jesus está em pé. Estevão tem uma riqueza de detalhes na imagem dele, que a gente sempre vê Jesus sentado no trono, imagina, sabe? As missões sempre foram assim, mas ele descreve um Cristo de pé do lado de Deus. Ele tem os olhos voltados em algo absolutamente maravilhoso. Tem um amigão, que Márcio até chamou para pregar no meu aniversário. Ele me contou um negócio que eu fiquei com água na boca. Disse que foi a um monte. Não sei se eu já contei isso aqui. O Márcio, que quando eu conto uma coisa 2 vezes, o Márcio faz assim com a cabeça, dizendo assim: já contou. Aí eu fui com ele contou que foi orar no monte com os amigos. Aí ele disse que um graveto acendeu, ficou completamente aceso. Aí eu falei assim: olha, só estou acreditando porque é você,
Não acredito nessas coisas. Léo, acendeu. O graveto acendeu, Léo. Eu falei assim, cara, eu queria ter vivido um troço desse. Existe uma coisa mais sobrenatural do que encontrar um graveto que acende no monte. É enxergar Deus quando as pedras chegam. Isso é muito mais difícil do que ver graveto enxergar no monte. Acender no monte. Isso é muito mais difícil, enxergar Deus quando as pedras chegam. Senhor, me dá forças para enxergar o Senhor quando as pedras chegam. Me dá força para ver a sua glória. Porque às vezes eu me pergunto, te pergunto também, se a sua fé sobrevive a pedradas, quantas pedras serão necessárias para derrubar tudo quanto foi construído em você desde pequena? Quantas pedras serão necessárias para isso? Eu posso não gostar do que Deus está fazendo, mas eu confio nele. Ouviu isso? Eu posso não gostar do que Deus está fazendo. Eu posso não entender o que Deus está fazendo. Mas eu confio nele. Porque, por incrível que pareça, pedras fazem a gente enxergar Deus melhor. Confiança em Deus traz solução para a nossa vida. Eu vi uma dessas historinhas na internet. O que é chato na historinha da internet, que todo mundo já viu junto com você. Eu acho que devia ter assim uma sessão que só os pastores recebessem. As historinhas bonitinhas da internet. E os bom dia com gato fofinho fosse para a tua casa. Fosse para o teu zap. Nenhum para o meu. Mas as historinhas fofinhas eu queria que fosse para o meu zap. E os gatos para o teu zap. Eu vi uma historinha dessas bonitinhas que eu gostei. Quem me mandou foi a Denise. Todos os anos Martim ia visitar os avós no final do ano, no início das férias. E eles pegavam um trem para visitar os avós. Naquele ano as coisas estavam complicadas, mas Martim tinha que ir para essa aventura que era visitar a avó. A avó esperaria Martim na plataforma. E Martim disse para o pai, eu tenho condição de ir sozinho. O pai falou assim, não filho, você é novo ainda, você tem 9 anos. Ele falou assim, não, eu já tenho 9 anos. Eu tenho condição de ir sozinho. Aí a mãe foi fazer uma observação, Martim falou, já sei, não precisa falar mais. Aí o pai fez outra observação, ele já sei, nem continua. Aí o pai pegou um papel e falou assim, se você sentir medo, você tem que olhar o papel que está no seu bolso. Tá bom, meu filho? Tá bom. E a viagem foi passando e passou o primeiro túnel. O túnel escuro. Martim já deu aquela engolida seca. Aí a viagem foi passando e passou o segundo túnel. Martim ficou com medo. Aí uma pessoa que olhava Martim e falou assim, tá tudo bem, meu querido, você está sozinho. Aí o Martim com uma vontade de chorar, já morreu de medo, que o terceiro túnel era enorme. Aí ele lembrou que tinha um papel dentro da bolsa. Aí ele falou assim, ele abriu o papel. E quando ele abriu o papel, estava dizendo assim, estou no último vagão. Estou no último vagão. Estevão entendeu isso. Estevão entendeu isso. Que apesar do que ele estava vivendo, Deus estava no último vagão. É esse recado que chega para a nossa vida. Seja qual confuso ela esteja. Estou no último vagão. Esse é o recado que chega para nós.
Esse é o recado que a gente precisa entender. Eu preciso entender o que Deus está falando. Eu preciso confiar no que Deus está fazendo. Mesmo que eu não esteja gostando muito. Eu preciso confiar. Porque Deus está no seu último vagão. Esse tempo está complicado para você? As coisas estão esquisitas? Vou dizer um negócio para você. Deus está no último vagão. Estevão pegou o seu trem. Estevão pegou o seu trem, entendendo que Deus estava no último vagão. Só tem um jeito de você enfrentar essa vida, é crendo nisso. Só tem um jeito de você atravessar e enfrentar as pedras que chegam, crendo como cria Estevão. Ele cria que Deus estava agindo, apesar das pedras. A gente precisa entender que é Deus quem está fazendo. A gente precisa entender que é Deus quem está falando. Queria te convidar para fazer uma oração agora com essa canção. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa entender esse processo. E a gente precisa caminhar com muito louvor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer isso para Deus numa canção que se transforma em oração. Deus está no último vagão. E eu respondo isso. E eu respondo a isso com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vamos cantar? Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Canta com o coração, canta com o coração. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender. A gente precisa entender O que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Nós cremos nisso, Senhor. Cremos que estás conosco. Cremos, Senhor, que devemos pôr nossos olhos nos céus. Devemos olhar para a Tua glória enquanto caminhamos. Não devemos nos distrair com o que falam de nós. Não devemos revidar com outras pedras. Antes crer que é o Senhor que faz todas as coisas. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido a nossa companhia. E é bom nos dias dos nossos temores, dos túneis escuros, acreditar que o Senhor está no último vagão. Sempre esteve cuidando de nós. Todas as vezes que atravessamos dificuldades, sempre tivemos o Senhor cuidando de nós. Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu nem sei se eu gosto do que o Senhor está fazendo, mas eu confio no Senhor, porque eu preciso acreditar que é o Senhor que está fazendo. Eu preciso entender quando é o Senhor que está falando. E cabe a mim, Senhor, obedecer e caminhar com muito louvor. Te louvamos por tudo que vivemos aqui, porque a palavra falou ao nosso coração, falou às nossas emoções. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.